Olá, crianças, tudo bem? A tia espera que sim. E hoje, nessa quarta-feira, vamos dar continuidade com o nosso gênero fábula. Isso mesmo! Hoje também vamos continuar estudando a fábula O Corvo e a Raposa. A professora irá realizar a leitura novamente da mesma para que a gente possa compreender mais ainda essa fábula. Crianças, e na nossa aula anterior, a tia Luziane explicou sobre o que é o gênero fábulas, e suas características. Hoje a tia vai estar apresentando novamente as características desse gênero, tá? Olha só, as fábulas são textinhos curtos, narrativa curta. A linguagem é simples e objetiva, que é para que o leitor possa compreender com clareza. Os personagens são geralmente animais que apresentam características ou comportamentos humanos, isso mesmo. E esses comportamentos representam virtudes, qualidades ou defeitos humanos, como, por exemplo, honestidade, generosidade, paciência, inocência, pureza, inveja, maldade e etc. As fábulas também, elas são narradas na terceira pessoa e elas podem ser escritas tanto em prosa ou em verso. Professor, e o que é um texto escrito em prosa? É o texto, gente, que ele é organizado em parágrafo. Já o texto escrito em verso, como o próprio nome já diz, é um texto estruturado em versos, que são aqueles textinhos que apresentam estrofe, que geralmente apresentam rimas e que tem um versos, tá, meus amores? As fábulas também, elas têm uma moral, e essa moral tem como objetivo de ensinar valores de forma lúdica, ou seja, de forma divertida. O Corvo e a Raposa. Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Uma raposa logo quis se apossar do queijo. Chegou perto e começou a elogiar o corvo, dizendo que ele tinha uma bela voz. Ouvindo os elogios, o corvo quis mostrar sua bela voz. Abriu o bico para cantar e o queijo caiu. A raposa apanhou-o e foi embora rindo. Moral: cuidado com quem muito elogia. Olha só, crianças, esse textinho que a tia acabou de realizar a leitura nessa fábula tem como título, O Corvo e a Raposa. Esse texto aqui, ele está organizado em quê? Escrito em forma de prosa. Lembra que a professora explicou para vocês? O texto escrito em prosa é o texto que é organizado em parágrafo. Isso mesmo. E quantos parágrafos tem esse texto aqui, ó? Tem 3 parágrafos. Onde começa o primeiro, ó? Começa em um corvo e termina lá na palavrinha queijo. O segundo parágrafo começa em chegou e termina lá na palavrinha voz. O terceiro começa em ouvindo e termina na palavrinha rindo. Quantas linhas tem essa fábula? Vamos contar com a professora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 aqui com a moral da fábula, tá, crianças? Olha só, e quais são as características desses dois personagens? A raposa, ela é um animal muito esperto, isso mesmo. E o corvo, ele é o quê? Vaidoso. E a raposa, sendo muito esperta, ela conseguiu enganar o corvo direitinho. Por que ela conseguiu enganar ele? Porque ela queria pegar o pedaço de queijo, Então, o que foi que ela fez? Ela começou a elogiar ele bem muito, dizendo que ele tinha uma voz bonita, A voz dele era bela. E ele, como é muito vaidoso, ele se sente o tal. Então, ele quis se mostrar, exibindo a voz dele. E o que aconteceu? Ele derrubou o pedaço de queijo, Quando ele abriu o bico, porque ele queria cantar. E a raposa, logo que depressa, pegou o queijo e saiu rindo do queijo, do corvo, Porque, na verdade, o que ela queria? Ela queria pegar o pedaço de queijo do corvo. E ela conseguiu,
porque ela foi muito esperta, né? E pegou esse pedaço de queijo do corvo. Muito bem, gente. Olha só. E onde é que estava o corvo quando a raposa chegou? Onde é que ele estava? Ele estava lá no alto da árvore, né? Bem aqui fala, ó. Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Então, ele estava lá quando a raposa chegou, né? E essa raposa, como é muito esperta, no final dessa fábula, gente, por que a raposa foi embora rindo? Olha só, ela foi embora rindo porque ela conseguiu enganar o corvo direitinho, né? Conseguiu enganar ele e pegar o pedaço de queijo. E a atividade do dia será a seguinte: vocês irão realizar a leitura da fábula O Corvo e a Raposa, que está no livro de língua portuguesa, página 70, responder as questões 5 e 6 na página 71 e a questão 9 na página 72. Beijos da tia Luziane, bons estudos e até mais tarde no retorno da atividade.